Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Então, hoje, domingo, vamos começar a live de domingo e vamos falar sobre um assunto bem bacana, bem legal, que é lipedema. Para você que está chegando agora, deixa eu só fixar aqui. Pronto. Deixa eu só fixar aqui. Acho que deu. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Gil. Vou esperar o pessoal entrar, que eu entrei um pouquinho atrasado. Deixa eu dar bom dia para todo mundo aqui. Pronto. Bom, anotei algumas coisas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o artigo que eu salvei. Então, vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho e a gente vai começar. Bom, o assunto hoje é um assunto bem polêmico, porque eu sou muito... Quem me conhece sabe, eu sou muito... Bom dia, doutor Eduardo, querido, que bom, que bênção. Então é um assunto que na verdade, eu considero um assunto muito polêmico, porque eu não acredito em lipedema nessa magnitude que as pessoas falam, até porque o Eduardo tá aqui, tem mais gente, acredito que tem mais médicos aqui, mas lipedema, na verdade, é a doença da moda, né? A doença de quem tem dificuldade em entender o processo de mudança do estilo de vida, da qualidade de vida. Lipedema está relacionado com esse novo estilo de vida que as pessoas têm. E muitas vezes o lipedema está sendo gourmetizado, como eu digo, né? O lipedema está sendo romantizado, né? Por quê? Porque muitas mulheres têm dificuldade em emagrecer. Muitas mulheres não querem abrir mão de coisas que vêm fazendo e que trouxeram até o estado de lipedema que elas têm. E aí as pessoas veem um nicho de mercado nisso e vão atrás e vão dizer sim, que lipedema é uma doença, que lipedema é algo que precisa ser tratado como algo diferente de um estilo de vida realmente saudável, né? Considerado saudável, de um ambiente considerado saudável. E a gente sabe que lipedema, na verdade, é uma doença que sempre existiu, mas não nessa magnitude de que as pessoas estão falando. Por quê? Porque lipedema, pelo menos o meu entendimento, é uma doença crônica, é uma doença progressiva, mas que está muito relacionada principalmente com as mudanças hormonais que essas mulheres têm em estágios específicos da vida. Então, assim, eu acredito, eu tinha uma amiga, quando eu era nova, que tinha realmente lipedema, né? Depois eu vou falar o que é. Primeiro eu vou falar sobre essa gourmetização que as pessoas fazem sobre o lipedema. Mas assim, eu tinha uma amiga que tinha lipedema e ela nasceu com aquilo ali. Ela desde pequena, ela tinha aquele acúmulo de gordura, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que realmente a gente tenha uma condição que possa ser uma condição, vamos dizer assim, prévia. Na adolescência ela só piorou, porque a alteração hormonal da adolescência realmente causa uma piora do quadro para essas pacientes que já têm isso. E mudanças como bruscas, como na menopausa, eu também acredito que possam ocorrer e piorar. Mas eu acredito que isso seja uma condição muito mais, vamos dizer assim, de desenvolvimento precoce do que o que a gente tem visto agora dessas mulheres que realmente têm um estilo de vida péssimo, de mulheres que realmente não fazem o que deve ser feito
e que vão acumular com certeza gordura, vão ter sarcopenia, não vão ter músculo e vão fazer com que o linfedema, que é essa dificuldade dos vasos linfáticos em ter a drenagem adequada e principalmente o grau inflamatório que essas mulheres têm, que é gigantesco, que é bizarro, que é bizonho, faz com que essas mulheres tenham esses quadros adequados. O que é o, vamos dizer assim, o que é o lipedema? E aí eu vou ler ipsis literis, o que a gente tem aqui, é, na verdade, o tecido adiposo, né, subcutâneo, com nódulos, com dificuldades, e eu acredito muito nessa questão do lipedema vindo do linfedema. Eu acredito piamente nisso. E o linfedema, na verdade, nada mais, nada menos, é essa dificuldade, né, nessa vascularização, não só na vascularização, mas também na drenagem linfática desse tecido, né? Então, o que a gente tem que entender? Que tem um acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura muitas vezes é doloroso, porque imagina, a gente não tem boa drenagem, a gente não tem nem vascularização boa e nem drenagem. O que vai acontecer? Ali tá cheio de toxina, ali tá acumulando horrores de coisas ruins. Então, se tá acumulando horrores de coisas ruins nesse tecido adiposo, o que vai acontecer? Vai dar dor. É óbvio que vai dar dor. É óbvio que vai dar dor. Tá acumulando muita coisa, tá acumulando muito, tem muita toxina ali acumulada. Então, o que a gente percebe? O que a gente vê nessas mulheres com lipedema? São mulheres obesas, com estilo de vida ruim, hábitos de vida ruim, uma dieta muito ruim. São mulheres que não praticam atividade física, que não têm hábitos de vida saudável. Então, não são mulheres que realmente têm um estilo de vida adequado. São mulheres que vêm de uma dieta extremamente inflamatória, uma dieta cheia de óleo vegetal, uma dieta cheia de açúcar, uma dieta cheia de alimentos inflamatórios, de sensibilidade também, porque muitas vezes é aquilo que eu falo. Não adianta o paciente tirar os alimentos inflamatórios, ditos alergênicos. Então, vai tirar o leite, vai tirar o glúten, vai tirar o óleo vegetal, vai tirar o açúcar, vai tirar a soja, vai tirar o amendoim, mas dentro da sua sensibilidade, dentro da sua necessidade, dentro da sua individualidade, existem outros alimentos inflamatórios. Isso é muito importante. E isso essas mulheres não tratam. Eu não vejo nenhum médico falando sobre isso. Eu não vejo nenhum médico trazendo isso. Eu não vejo nenhum médico abordando isso. Os médicos abordam o quê? Lipedema é uma doença muito ruim, crônica, a gente precisa tratar, fazer cirurgia, papapá. Esse lipedema que eu acredito que venha desse linfedema, esse linfedema é oriundo. Eu vejo 2 perfis de mulheres. Se vocês observarem, vocês têm que observar isso na internet. Eu vejo 2 perfis de mulheres. Primeiro, são mulheres que têm um estilo de vida péssimo, então uma dieta horrorosa, e são mulheres pós-bariátrica. Outro dia eu vi um caso de uma menina que eu fiquei chocada, uma pós-bariátrica, fazendo cirurgia, óbvio, imagina. Um quadro dramático, né? Um quadro péssimo de ver, de visualizar, muito ruim. Pós-bariátrica. Então, que corrobora com tudo que eu tô dizendo. Então, um estilo de vida ruim que trouxe um linfedema importante, que vai trazer um lipedema importante, e muitas vezes realmente não tem mais o que fazer, que nem eu digo, né? Que nem o Dr. Lair diz, que nem a gente fala. Existe um ponto que não tem mais retorno. The point of no return. Existe um ponto de que a doença se instalou, se colocou, que você não vai melhorar mais. Não vai melhorar mais. Então, é aquele paciente que está perdendo função renal. Vou dar um exemplo mais clássico. É o paciente que está perdendo função renal. O paciente vem perdendo função renal, a DCE. A gente tem, na verdade, um cálculo indireto que a gente chama de DCE, né, que é a dosagem de creatinina no óleo. Mas o que é importante? Essa dosagem da creatinina, ela vai progredindo. Então, o paciente tem uma dosagem X, ele vai progredindo, e isso são estágios da insuficiência renal. Chega no estágio que não tem mais como voltar. Por quê? Porque toda doença existe um ponto de não retorno. Toda doença. Existe uma destruição daquele órgão, existe uma destruição daquele sistema e não tem mais retorno.
Então, o que que a gente fala dentro dessa medicina tradicional, diferente dessa medicina integrativa? Que essas pessoas, que os pacientes, que todas as pessoas que têm contato com essa medicina integrativa, que é essa medicina da causa, que é essa medicina de descobrir o que está acontecendo, que é essa medicina de abordar diferente, que é essa medicina do olhar diferenciado, é para não chegar no ponto que não tem mais retorno. Esse é o único e exclusivo ponto que a gente precisa trazer. Existe um ponto que não tem mais retorno. Se você não colocar isso na sua cabeça e achar que tudo vai ter solução, não vai. Tem coisas que não tem mais, porque existe um ponto em todas as doenças de que a gente não consegue retornar mais. E talvez no lipedema seja isso. Existe um ponto de que foi tão destruído, foi tão ruim, foi tão difícil para aquele corpo lidar com aquilo ali, que ele acabou. E sabe por que se fala tanto em lipedema? Eu vou falar uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Porque é visível. Porque as mulheres veem. Porque é na pele. Porque mexe com uma coisa muito, muito, muito importante para as mulheres, que é a autoestima. Se não fosse na pele, quando é no intestino, quando é no coração, quando é no pulmão, quando é no rim, quando é no fígado, quando é no pâncreas, tá todo mundo diabético, ninguém fala disso. Mas na pele, mas nas pernas, nos braços, se fala. Por quê? Porque mexe, porque é visível, porque a gente tá vendo. Mas o que está acontecendo dentro... porque eu vejo um monte de gente vir me falar. Pois é, mas os exames dela são ótimos. Gata, não são ótimos. Ninguém chegou numa destruição do sistema linfático do jeito que tá. Ninguém tá inflamado do jeito que tá. Ninguém tá toxemiado do jeito que tá, porque tá tudo ótimo. Essas mulheres são inflamadas, essas mulheres são toxemiadas, essas mulheres destruíram o sistema linfático por uma dieta ruim. Essas mulheres não têm massa muscular adequada, essas mulheres não têm um estilo de vida adequado. Não tiveram. Eu aposto que vocês quiserem que uma mulher que tem um estilo de vida desde sempre, que fazia atividade física, que era atleta quando era adolescente, que todo mundo deveria ser atleta quando é adolescente, eu falo isso muito. Todas as pessoas deveriam ser atletas. Vocês têm que estimular os filhos de vocês a serem atletas. Atletas não é atleta de Olimpíada, é atleta, é praticar uma atividade física, é construir massa muscular na adolescência. Isso é fundamental para o resto da vida. Quem constrói massa muscular na adolescência não tem tanta doença. Isso eu vejo nos pacientes. Isso a gente vê todos os dias na prática. Isso a gente vê com as pessoas que a gente conhece. Pessoas que tiveram, que construíram massa muscular, que foram atletas, que praticaram atividade física, num tempo que tem que praticar atividade física, porque depois vai pra faculdade, depois vai trabalhar, depois vai abrir um negócio, depois vai fazer alguma coisa. E não vai ter tempo. Tudo tem um tempo na vida. Tudo na vida tem o seu tempo. Tudo. É a gente que não sabe. Existe o tempo de brincar quando a gente é pequeno. Existe o tempo de estudar quando a gente é maiorzinho. Existe o tempo de fazer atividade física quando a gente é adolescente, é super importante. Existe o tempo de pensar, de organizar as ideias quando a gente está entrando na fase adulta. Existe o tempo de trabalhar quando a gente é adulto. Existe o tempo de colher quando a gente está tentando entrar e se aposentar. E existe o tempo de descansar. Isso é o jogo da vida. Uma mulher que praticou atividade física, que foi atleta, que tem uma alimentação que não é tão ruim. Eu não estou dizendo que não é para comer coisas ruins e que eu não estou dizendo que os adolescentes ou que as mulheres adultas não possam sair, não possam beber, ter um happy hour, não possam comer uma coisa diferente de vez em quando. Mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. É aquela mulher que comeu sempre errado, que não se preocupou em fazer nada. Muitas vezes porque não teve uma condição, enfim, eu não tô julgando, eu só tô dizendo pra gente pensar.
Porque como a gente está falando que lipedema é essa doença que destrói, que tem uma dificuldade de vascularização, de drenagem, de sistema linfático e de sistema circulatório em si, junto com um grau de toxicidade grande, junto com um grau inflamatório grande, ela construiu isso. Isso não nasceu com ela. Isso foi construído. E aí, o que estão fazendo na internet? Estão gourmetizando, estão dizendo, não, isso é de... Ai, coitadinhas, é um horror, coitadas, como sofrem, meu Deus do céu. Claro que sofrem. A pessoa tem dor, não vai sofrer. Claro que sofre, a pessoa não tem massa muscular. Tu imagina, uma pessoa que não tem massa muscular. Por que lipedema? E aí eu falo, lipedema vem de lipedema. Pra mim é... Por que uma pessoa que não tem massa muscular, por que uma pessoa que tem lipedema tem obesidade? Ah, mas nem todo mundo tem obesidade. São as falsas magras, todo mundo tem obesidade. Vai ver o limiar pessoal de gordura dessa pessoa. Vai ver a leptina, vai ver a insulina, vai fazer uma curva de insulina. Pessoal, insulina de jejum não quer dizer nada. Eu canso de dizer isso. Insulina de jejum não diz nada. Se você não tem uma curva de insulina, não se baseie na insulina de jejum. A gente tem que saber o que o pâncreas está fazendo. Que foi a discussão do grupo outro dia, que a menina colocou. Ah, porque eu tenho SOP, mas eu não tenho resistência insulínica. Gata, você tem SOP. Então tem o ovário policístico. Você tem o hirsutismo, que foi o que colocou ali. Irregularidade menstrual. Resistência insulínica. Qual é a curva de insulina? A curva. Tem que fazer o diagnóstico certo. Tem que saber, tem que consultar, tem que ir para uma pessoa. Ah, aí colocaram uma pessoa lá, porque ela sabe um monte no Brasil inteiro, não sei o quê. Pessoal, eu não tô desvalorizando quem estuda, eu não tô... Mas assim, tem que ter noção de onde está procurando a informação. Pô, tem tanto médico bom na internet. Tem tanta gente muito boa na internet. Tem tanto trabalho muito bom. Eu tô com um artigo aqui, ó. Que foi o artigo que eu queria trazer, que era o artigo assim, ó. 2022, suplementos dietéticos para lipedema. Tradução, tá? Que era o que eu queria ver o que eles diziam sobre isso. Por quê? E aí é legal porque eles colocam assim, eu vou ler duas frases que eu sublinhei aqui que eu acho muito legal. O lipedema não responde bem a dietas restritivas. Essa é a frase do artigo, tá? Depois eu vou botar o artigo lá no meu grupo do WhatsApp. Ao contrário das formas habituais da obesidade. Aí depois ele diz assim, ó. A dieta mediterrânea, no mesmo parágrafo, eu não mudei o parágrafo. E ele coloca assim, a dieta mediterrânea e a dieta cetogênica são propostas para o tratamento do lipedema, mostrando que a perda de peso, em ambos os casos, deixa eu ver para traduzir aqui, mas falha na redução da dor para qualquer uma das intervenções. E na intervenção da dor ele falha, ok? Porque a dor tem um componente psicológico. Toda a dor, vou falar isso, tá? Querendo ou não. Toda a dor tem um componente psicológico muito importante. Então, a dor, ela é física, claro que ela é física, mas os mecanismos cerebrais da dor, eles não são só físicos. Então, se você não entender que essa mulher tem dor por um componente físico, mas por um componente psicológico, essa mulher também não vai melhorar. Existe uma necessidade muito grande das mulheres com lipedema tratarem o seu psicológico. Não só pelo que o lipedema faz em relação à autoestima, que é outra coisa. Mas tem coisas muito internas, tem coisas muito, talvez, subconscientes relacionadas a essa dor do lipedema.
É difícil falar isso? Claro que é difícil. Tem um monte de gente que diz que tem lipedema. Mas por quê? Tem um estilo de vida péssimo. Não é assim, ó. Não vou falar isso. Mas, bom. E aí diz assim, ó. A nutrição hipocalórica, acompanhada de suplementos dietéticos e exercícios, melhoram o controle de peso, no mesmo parágrafo. E superam, então, a questão dietética no controle e melhora do lipedema. No mesmo parágrafo. Então, ele diz que a dieta não adianta, mas ele diz que é importante. Ele fala da dieta cetogênica, né? Que é uma dieta que perde bastante peso, principalmente no início. E que não tem a ver com a gordura. Porque a gordura não é o que está provocando lipedema. O que está provocando lipedema é um excesso de comida ruim, associado a um excesso de toxina ruim, associado a um excesso de inflamação ruim, associada ao hábito, um ambiente que não permite que essa mulher tenha um estilo de vida saudável. Então, no mesmo parágrafo, a gente traz isso. Lipedema ele coloca isso, e eu acho super importante, é relacionado à obesidade. Ele coloca a suscetibilidade, essa frase eu achei bem legal também, que eu sublinhei. A suscetibilidade poligênica, juntamente com os distúrbios linfáticos, hormonais e microvasculares, que é o que eu acredito, tá? Eu acredito piamente nisso. São os responsáveis pelo desenvolvimento do lipedema. Então, vou ler de novo. A susceptibilidade poligênica, que eu acredito nisso, eu acredito que essas mulheres têm algo já genético, eu acredito. Então, não é algo adquirido, é algo genético, associado a um distúrbio linfático, um distúrbio hormonal e um distúrbio microvascular. Pois então, aí a Mônica coloca assim, dieta cetogênica para essas mulheres pode ser péssimo porque ela tem dificuldade. Mônica, todas as pessoas têm dificuldade em algum macronutriente. Eu não conheci ninguém ainda que não tem dificuldade em um macronutriente. Por quê? Porque o mundo é tóxico, a gente vive num ambiente super artificial. E a gente vai perdendo essa capacidade digestiva. Então, pode ser que seja ruim, pode ser. Só que o que acontece? O que a gente tem que pensar, Mônica? Vamos pensar um pouco, tá? Vamos pensar. A gente precisa que essas mulheres entendam um estilo de vida saudável. Espero que tu concorde comigo. A gente precisa que essas mulheres consigam ter uma mudança no estilo de vida. A gente precisa. Essa mulher precisa entender que se ela continuar fazendo o que ela tá fazendo, ela vai continuar tendo o mesmo resultado que ela tem. Essa é a frase clássica que eu falo aqui. E uma dieta cetogênica que seja por 3 semanas, 4 semanas, eu não sou contra dieta cetogênica. Eu sou contra dieta cetogênica e quem não pode fazer dieta cetogênica. Mas, querendo ou não, e eu vou falar isso, eu vou fazer uma meia-culpa, querendo ou não, uma dieta cetogênica, uma dieta mediterrânea, uma dieta carnívora, uma dieta vegana, faz com que essas mulheres, com que essas pessoas que sofrem, comam alimentos naturais. Se a gente vai fazer uma dieta vegana, o que a gente vai fazer? A gente vai comer fruta, verdura, legumes, vai comer grãos, vai comer nuts, vai comer sementes, vai comer... E vai deixar de comer um monte de coisa que comia. Porque quem tem lipedema não é a pessoa que é vegetariana. Ou que era vegetariana a vida toda. Vamos ver? Percentual de... Ah, olha que bênção. Vamos colocar aqui. Vegan lipedema. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Dieta vegana. Coloquem vegan e lipedema, tá? Coloquem. Eu quero que vocês coloquem, tá? Depois vocês colocam. Termina a live, vocês vão lá e colocam. Dieta vegana é um tratamento para lipedema.
Aqui tá escrito. Todas, ó. Lipedema diets, lipedema diets, lipedema. Aí tá. Aí tem umas pessoas malucas, né? Que colocam assim, limitar os alimentos de origem animal pode ser uma solução e tal. Porque aí já vai toda aquela questão da agenda, né? Aí todo mundo coloca lipedema diet. Tem uma lipedema diet. Se vocês quiserem, depois eu coloco lá, tá? Lipedema diet. Lipedema diet é anti-inflamatória dieta. Dieta anti-inflamatória. Então, o que eu quero dizer? Não é isso. Não é a dieta vegana. Não é a dieta... Só que quando tu faz uma dieta cetogênica, que tu tá comendo ovo, carne, coco, abacate, morango, pega uns carboidratos com baixo índice glicêmico, bota ali, para fazer botar umas 50 gramas de carboidrato. A pessoa não tá comendo a Nutella, a pessoa não tá comendo doce de leite, a pessoa não tá comendo bolo, a pessoa não tá comendo batata. Eu sou super favorável à batata. A pessoa não tá comendo, não tá fazendo pico de insulina. E tá comendo alimentos naturais, é óbvio que essa pessoa vai mudar alguma coisa. Concordam comigo? Eu quero que vocês concordem. Vocês concordam com o que eu tô dizendo? Qualquer celulite já é lipedema. Olha que boa essa pergunta. Porque é o que as pessoas estão fazendo. Excesso de celulite está sendo lipedema, está sendo tratado como lipedema. Aquela pele, aquela celulite, aquele grau de celulite de casca de laranja péssimo, horroroso, está sendo tratado como lipedema. As pessoas perderam a noção. As pessoas não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo. Perderam a noção. A noção saiu, passou no portal da sem noção. Então, lipedema é isso. É um distúrbio, é uma doença crônica, uma doença, na verdade, até progressiva para essas mulheres, de característica hormonal, de característica linfática e de característica microvascular. Poligênica. Eu acredito piamente nisso. Aí as pessoas falam, porque antes não tinha diagnóstico de gato. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tinha, sempre teve. Porque a gente sempre falou de lipedema. Sempre falou. Linfedema, lipedema, lipedema, lipedema. A gente sempre falou. Só que não tinha tanta gente comendo lixo como tem agora. As pessoas comem lixo, as pessoas tomam refrigerante. As pessoas falam para tomar refrigerante, o nutricionista fala para tomar refrigerante na rede social. Hoje de manhã tem um grupo do Rebelião Saudável que postaram um vídeo de uma nutricionista vegana dizendo que ela prefere que se tome leite de caixinha de soja do que se coma um ovo. E tu sabe o que é o pior? É que tem gente que segue. E tem gente que faz. E tem médicos. Eu li os comentários, pessoal. A melhor coisa da internet, a melhor coisa que inventaram na internet, eu só pago internet para ler os comentários. Os comentários são espetaculares. Tem médico que diz que concorda piamente com uma pessoa dizendo que é melhor tomar leite de caixinha de soja do que comer um ovo. Tem médico, pessoal, médico. Eu não tô dizendo o seu João, que é pedreiro, tá trabalhando lá na obra, que não lê, que não estuda, que tá lá no dia a dia, no sol, rachando. Eu não tô falando do seu João. Falo João porque João é o nome do meu filho. Não tô falando dele. Eu tô falando de médicos que estudam, teoricamente, que pensam, teoricamente, que usam o cérebro, teoricamente, para isso. Exato. E ela falou, pessoal, tá gravado, a internet não mente, a internet é eterna. Ela falou que é melhor tomar 200 ml no leite de soja de caixinha do que comer um ovo. Como é que o mundo não vai estar doente desse jeito? Me digam, como é que o planeta não vai estar doente desse jeito? Se tem gente na internet que fala isso, e é óbvio que tem gente que pensa assim. Porque se fala, pensa, e tem gente que segue porque não consegue pensar, tem gente que não consegue pensar. Pessoal, tem gente que não consegue pensar.
Tem gente, isso aí é óbvio. Tem gente que não tem capacidade de pensar. De ser crítica, de ir atrás, de olhar, de entender o que é um leite de caixinha de soja, de onde é que sai a soja, o que é a soja, o que é... Não. Médicos que prescrevem dieta e nem podem. Eles podem. Desculpa te dizer, Cecília, mas o nutrólogo pode. Tem uma resolução do CFM, a gente pode. Mas eu acho que não deveria. Tá? O nutrólogo pode prescrever dieta. Ele pode. Tanto que ele faz. Tanto que ele faz. O CFM tem uma resolução que o médico nutrólogo pode prescrever dieta. Só que eu acho que não deve. Porque eu acho que a gente não tem informação a esse nível. Mas a gente pode. Eu não quero entrar nesse mérito de quem é nutricionista, de quem é nutrólogo. Eu acho que não é, a discussão não deve ser essa, sabe? Eu acho que o nutricionista passa 4 anos lá na faculdade fazendo isso para ele prescrever dieta. Eu acho que é isso. Só que esse é o problema. Os nutricionistas estão tentando prescrever coisas que não têm nem noção do que estão fazendo e os médicos estão tentando fazer coisas que não têm nem noção do que estão fazendo. Eu conheço atleta com lipedema e uma nutri que é vegana, nunca teve obesidade e tem lipedema. Estilo de vida impacta em todo mundo, mas quem tem uma doença é tratamento. Olha só, vamos lá. Então, olha que bacana. Conheço atleta com lipedema. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Eu falei lá no início, eu não sei se tu estava aqui. Eu sou o Fefe, ponto oficial. Não sei se tu estava aqui, mas eu vou falar de novo porque eu acho importante. Ser atleta não quer dizer ser saudável. Esse é o primeiro ponto. Tanto que eu falei, e eu não sei também se tu viu nos meus stories, mas eu vou falar igual. Eu mostrei o caso da Elisa Pessini, que é uma atleta que ganhou o Olímpia. Ela não é uma atletinha, ela é a atleta. A Elisa Pessini é a atleta. Ela ganhou o Olímpia na categoria biquíni, que é a categoria mais difícil, na minha opinião. Se você não conhece, se você não sabe, se você não viu, a categoria biquíni é a categoria mais slim do fisiculturismo para mulheres. Ela tem que ter um volume muscular que não pode ser grande e ela tem que ter uma definição muscular que também não pode ser tão grande. Mas ela é uma categoria super difícil. Por quê? Porque a maioria das mulheres não são musculosas. A maioria das mulheres são mulheres que têm pouco músculo. Então ela é muito concorrida. A categoria biquíni é a mais concorrida de todas. Depois vem a wellness, que é um volume maior, e tem, enfim, as categorias de muito volume muscular, que são para as mulheres muito, muito grandes. Mas assim, a categoria biquíni é muito difícil. É a mais difícil de todas. E a Elisa Pessini ganhou o Olímpia, que é o maior, acredito eu, maior que o Arnold, óbvio, maior competição de fisiculturismo do planeta Terra. Não é do Brasil, é do planeta Terra. Bom, voltando. Então, ela é uma atleta de altíssimo rendimento. É como se ela ganhasse a medalha de ouro na Olimpíada. Foi o que a Elisa Pessini ganhou. Ela ganhou a medalha de ouro na Olimpíada, que é ganhar o primeiro lugar no Olímpia. Então, ela é uma altíssima atleta, de altíssimo rendimento. E o que aconteceu com a Elisa Pessini semana passada? Vocês têm que acompanhar as coisas, pessoal, para vocês não falarem bobagem. O que aconteceu com a Elisa Pessini semana passada? Semana retrasada, semana passada. Ela teve uma apendicite supurada. Uma apendicite supurada. Que foi o que eu falei lá no início e que eu vou falar agora de novo. Ela tá extremamente inflamada. Ninguém tem uma apendicite porque não tá inflamado. Ela tem um grau de inflamação altíssimo, altíssimo. E a Elisa Pessini, ela não come Nutella. A Elisa Pessini não come leite condensado. Ela não come doce de leite, porque eu acompanho ela. Ela não come. Ela não come. Ela não come bolachinha. Ela não come nada. Ela come uma dieta mega regrada. E a Elisa Pessini, ao contrário da maioria das fisiculturistas, eu vou falar porque eu acompanho ela há muitos anos, ela come muito peixe. Ela come tilápia todo santo dia. Ah, tilápia é anti-inflamatório, tilápia é ótimo, tilápia é o melhor tipo de proteína. É.
e ela fez uma apendicite supurada. Então, ser atleta tem duas coisas. A primeira, tem massa muscular, mas não te exclui de ser uma pessoa inflamada. Porque inflamação não está só relacionado com a dieta anti-inflamatória. Porque a Elisa Piscini faz uma dieta anti-inflamatória. Não tem soja, não tem leite, tem whey protein. Tem whey protein, mas às vezes ela nem usa tanto whey protein. Eu acho que é mais pelo marketing que ela precisa fazer. Ela come limpo, ela come arroz, ela come tilápia, ela come carne, ela come frango. Ela come limpo. Ela não come glúten. Ela não usa óleo vegetal. Ela não come açúcar. Ela tem uma dieta limpa. E ela teve uma apendicite supurada. Então, ser atleta não significa ser anti-inflamado. Esse é o primeiro ponto. A paciente que é atleta e tem lipedema, ela está inflamada. Ela tem uma dificuldade no sistema linfático, no sistema hormonal e no sistema vascular. Tá bem? É isso que eu quero dizer. Porque existem sensibilidades alimentares que ela não está identificando, que essa paciente não está identificando, que a Elisa não identifica. Existem fatores que contribuem para esse grau de inflamação, que eu não sei quais são, não conheço ela, não é minha paciente, mas que estão relacionados com a toxicidade do ambiente, com excesso de parasitas, com os dentes, um monte de coisa. Então, ser atleta não significa não ser inflamada. Ser atleta e ter músculo não significa não ser inflamado. E não significa não ter lipedema. Porque lipedema é algo que é inflamatório, por natureza. E se você não tirar o fator inflamatório, não vai melhorar nunca. Tem o componente poligênico. Mas o componente ambiental é fundamental. E aí, uma nutri que é vegana. A mesma coisa. A mesma coisa. Foi o que a Mônica acabou de dizer. A maioria dos pacientes não tem boa digestibilidade para gordura e proteína. Quem disse que a nutri vegana tem boa digestibilidade? Mas assim, eu vou dizer uma coisa. Eu não acredito que essas duas exemplos que a Eu Sou Fefe ponto oficial me disse, que é uma nutri vegana e uma atleta, tem um grau de lipedema violento. Eu não acredito nisso. Se tiver, pode me mandar, eu posso morder minha língua, eu posso fazer o meia-culpa aqui. Mas eu não acredito que seja o grau de lipedema violentíssimo. Isso é uma inflamação. Toda pessoa que tem inflamação tem uma dificuldade na pele. E como eu falei lá no início, a pele mostra. Mas o pâncreas não mostra. A insulina não está sendo vista. O coração não mostra, o pulmão não mostra, o fígado não mostra, o rim não mostra. O que a gente vê é a pele. O que a pele está mostrando é o que está refletindo dentro do corpo. Então a nutri vegana, será que a nutri vegana tem a quantidade de ácido clorídrico necessário para digerir a quantidade de fibra que essa pessoa come todos os dias? O que essa microbiota intestinal produz de toxinas para essa paciente que é vegana? Eu não tô dizendo, e foi o que eu falei lá no início, que as pessoas precisam entender, eu não tô dizendo que uma pessoa ser vegana vai fazer com que ela seja maravilhosa, eu não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que uma pessoa que é vegana talvez tenha um estilo de vida um pouquinho melhor do que uma pessoa que não é. Uma pessoa que faz dieta cetogênica talvez tenha um estilo de vida um pouquinho melhor do que uma pessoa que não é. Por quê? Porque quem faz uma estratégia alimentar como carnivorismo, veganismo, dieta mediterrânea, Atkins, qualquer coisa, pensa no que está comendo. E a maioria das pessoas não pensam no que estão comendo. Elas comem simplesmente. Não sei se fez sentido. É uma questão de individualidade, o tratamento precisa respeitar isso. Pois então.
Nutrólogo sim, Cecília. Nutrólogo pode, tá? Eu comi Nesfit a adolescência inteira, achando que era saudável. Mas é claro, meu amor, é claro. Por quê? Porque a indústria fala. Se tu tem uma nutricionista que diz que tomar leite de soja de caixinha, se tu tem uma nutricionista que diz que tomar suco de laranja, um cara diabético tomar um copo de suco de laranja todos os dias. Se tu tem uma nutricionista que diz que comer Nesfit, o que a maioria dos nutricionistas passa? Não é Nesfit, eu acho que é Nesfit. Mas eu também. Ninguém treinou a gente pra ler rótulo, ninguém treinou a gente pra dizer o que era inflamatório e o que não era. Ninguém treinou a gente pra mostrar o que o mundo tava sendo justo ou não. Tá tudo certo, gata. Mas tem que comer, pode comer Nesfit, tem que comer não. Pode comer Nesfit, pode comer Nesfit. Mas dá a tua caminhadinha. Vai passear, vai fazer academia, vai praticar um vôlei, vai fazer um futebol, vai fazer o que for. As coisas não são uma única causa, não são causas únicas. A culpa do lipedema não é do Nesfit. Eu comi Nesfit. Doutora, se a perna for desproporcional, a perna sendo muito mais grossa que a coxa, pode caracterizar lipedema. A perna sendo muito mais grossa que a coxa. A perna que tu diz é a parte onde tem a panturrilha, a perna, né? Olha só. Olha que interessante. Aonde é que a gente tem que ter músculo, pessoal? Qual é o maior? Maior não quer dizer o mais forte. Você sabe qual é o músculo mais forte? Eu já falei numa live daqui. Qual é o músculo mais forte do corpo? Vamos ver se alguém acerta. Muito bem, Renato. Não é exagero dizer que ser atleta de alto rendimento é via de regra o oposto de ser saudável. O foco é o resultado, não são os exemplos. Exatamente. Eu concordo plenamente com o que tu está dizendo. Ela tem foco no resultado. E ela vinha, eu vou ler o que a Fefe falou ali, mas assim, ela vinha dizendo há muito tempo que ela tem muita dor abdominal. Ela dizia que ela tinha dores abdominais terríveis, que ela tinha crises de dores abdominais terríveis, que ela não conseguia mais lidar com isso e que culminou com uma apendicite. O grau de doença que tem essa menina. A gente tá analisando porque ela é pública, ela não é minha paciente. Mas eu tô analisando para que as pessoas entendam o que realmente acontece com o atleta de alto rendimento. Nem todo atleta de alto rendimento é saudável. E a grande maioria não é. A gente viu isso no Covid. Muita gente que era atleta de alto rendimento morreu de Covid. Por quê? Porque estava super inflamado, um altíssimo grau de estresse oxidativo, os pacientes, enfim, com disfunções múltiplas que não vinham acompanhando. E quantas pessoas vieram e disseram: ah, porque o fulano morreu e o fulano era atleta. É o exemplo da Elisa Pessini. A Elisa Pessini mostrou que uma atleta de alto rendimento com uma dieta limpa, sendo fisiculturista com um monte de músculo, tá mega doente. E que ninguém fala disso. As pessoas só falam do bom. O que dá errado, ninguém fala. Eu não vi nenhum médico na internet falando da Elisa Pessini. E deveria ter falado, porque ela é uma atleta de alto rendimento. Ela é uma mega atleta, talvez uma das melhores atletas. E eu falo isso porque ela é muito boa. Ela é muito boa. E ela tá mega doente. Eu não vi o Baracate, eu não vi aquele outro menino que eu acompanho, como é que é o nome dele? O Diogo Viana, que adora falar, que é um cara super inteligente pra tudo. Eu não vi o Diogo. O Diogo adora falar de hormônio, eu não vi ele falando da Elisa Pessini. Uma menina que tá muito doente. Porque é uma atleta de alto rendimento muito doente. Quem é que falou sobre isso? Quem é que tá falando de sensibilidade? Quem é que tá falando de intestino? Quem é que tá falando de estilo de vida? Ninguém tá falando. Concordo, então, que não dá para atribuir o lipedema apenas ao estilo de vida. Amor, o que eu tô falando desde o início da live, depois tu vai lá e olha no início da live o que eu falei.
O lipedema é relacionado ao estilo de vida com a abordagem que se tem hoje. Porque todo mundo tem lipedema. Todo mundo tem lipedema. Para mim, lipedema é algo genético, associado a um estilo de vida ruim. Mas essa gourmetização do lipedema, essa generalização do lipedema, que todo mundo tem lipedema, o cara que faz bariátrica, o cara é um mega gordo, a mega gordacha. Aí faz bariátrica e fica com lipedema. Será? Será? Esse linfedema é o lipedema, é um linfedema. E o linfedema não é lipedema. Inflamação não é exclusividade, inflamação é exclusividade de quem tem estilo de vida ruim. De quem não sabe o que come, de quem não sabe como dorme, de quem não sabe controlar estresse. Inflamação é exclusividade, sim. Infelizmente, é exclusividade. Genética não é exclusividade de quem tem estilo de vida ruim. Inflamação é. Você escolhe estar inflamado. Pode ser que você não saiba quais são os fatores que estão lhe trazendo inflamação. Eu não estou dizendo isso. Mas você escolhe estar inflamado. Inflamação é ambiental. Inflamação não é genético. Ninguém nasce inflamado. Tá, pode ser que nasce pelo estilo de vida da mãe. Mas ninguém nasce inflamado. Nesse grau. Inflamação, ó, essa é uma frase que pode ser minha. Inflamação é exclusividade de um estilo de vida ruim. Existe exploração da doença. Existe exploração da doença na atualidade. Essa live é pra isso. Existe exploração da doença na atualidade. As pessoas viram um nicho, viram que tem um monte de mulher muito mal em relação ao estilo de vida e estão explorando e estão ganhando dinheiro. Eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. Eu só tô dizendo que tá acontecendo. Eu não sou juíza, eu sou médica. Cada um faz o que quer, cada um acredita. É a frase célebre que não é minha, mas que se fala e que tem que se falar. Todo dia acorda um otário e um esperto. A hora que eles se juntam, o que tá acontecendo com o lipedema é isso. Todo dia acorda um otário e um esperto. A hora que se junta, o lipedema é isso. As portadoras, quem são as portadoras? Essa é não dá para excluir o entendimento de que as portadoras têm uma predisposição. Não são todas as pessoas que têm. Então, elas não são portadoras. Elas têm linfedema? Panturrilha. Panturrilha, tá. Vamos lá, voltando, senão eu vou ficar até amanhã falando. Quero falar sobre os suplementos ainda. Antes de você, eu nunca tinha refletido sobre a gordura da cetogênica. A Carol Minhoto apresenta um programa de saúde, se chama Você Bonita. Ela teve essa mesma apendicite. Eu não sei quem é a Carol Minhoto, amor. Até posso procurar, mas eu não sei quem é. Mas ela faz cetogênica? Eu não sei quem é a Carol Minhoto, me perdoa. De verdade, não sei. Mas, claro, as pessoas estão inflamadas. As pessoas... Então, assim, a pessoa tem uma apendicite. Claro, a gente vê, porque opera, vai lá, tem o cirurgião, papapá. Mas a pessoa tem uma colecistite, a pessoa tem uma diverticulite, a pessoa tem uma miocardite, a pessoa tem um abscesso, uma celulite. Celulite não é celulite de gordura, é a celulite da perna. Um monte de gente tem celulite, um monte de pessoas tem celulite. Erisipela, celulite, erisipela, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, só muda uma nomenclatura em relação ao qual é o grau de tecido celular subcutâneo. Mas erisipela e celulite é inflamatório, o corpo não conseguiu se defender, fez um processo inflamatório. Isso é inflamação, pessoal. É inflamação.
Tudo é inflamação. A pessoa teve... vamos pegar uma pielonefrite. Uma pielonefrite. Vamos pegar um exemplo clássico. Sabe o que é pielonefrite? É uma inflamação no rim, tá? Então, assim, a gente tem uma cistite, que é uma infecção urinária baixa, e a gente tem uma pielonefrite, que é uma inflamação urinária alta. Vocês já pararam para pensar por que uma pessoa tem uma cistite? Vocês já pararam para pensar por que uma pessoa tem uma pielonefrite? Vocês já pararam para pensar quantas e quantas e quantas vezes por dia a gente entra em contato com bactérias? Na urina, que deveria ser estéril. E todo mundo tem cistite? E todo mundo faz pielonefrite? Quantas e quantas vezes a gente vai ter e vai comer semente, porque as pessoas falam, porque é apendicite, vou dar não sei o quê, porque... É o sistema linfático, é o sistema circulatório, é o sistema imune que não tá dando conta. Não deu conta. E fez uma inflamação, fez uma infecção. Não deu conta. Mesma coisa do Covid. Todo mundo entrou em contato com o vírus. Todo mundo entrou em contato com o vírus. Todas as pessoas que estão no planeta Terra hoje, depois de 3 anos e meio, 3 anos, entraram em contato com o vírus. Tem gente que nunca teve. Tem gente que nunca teve um sintoma, tem gente que não sabe. Por que essas pessoas não tiveram sintomas? Vocês têm que parar pra pensar, pessoal. Pensar é R$0, pensar é de graça. Porque tem gente que consegue lidar bem com aquilo ali. Que o corpo tá dando um jeito, que o corpo tá se adequando, que o corpo tá atacando, que o corpo tá bem. Tá bem. Pra aquilo ali tá bem. Pode ser que pra insulina não esteja bem, pode ser que pra tireoide não esteja bem, pode ser que pra o cérebro não esteja bem, mas para o sistema imune, vascular, linfático, tá bem. E aí? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre a Fefe, aquele rapaz, o do Renato? Qual é a diferença? Qual é a diferença? As pessoas são diferentes. Pode ser que o Renato tenha tido Covid e que a Fefe não tenha tido, ou que a Fefe tenha tido e que o Renato não tenha tido. Qual é a diferença? Luciana Mildeberg. Muito bem. Vamos voltar aqui para terminar. Eu sou tive Covid com 0 sintomas. Ana, tu tá entendendo o que eu tô te dizendo? Olha que é isso que eu tô dizendo. Por que tu não teve sintoma? E tu tem alguém na tua casa ou na tua família que teve? Por quê? Eu tenho autoimune, mas nunca fico doente. Por quê? Pessoal, vocês precisam se perguntar as coisas. Esse é o prêmio Nobel. Esse é o meu motivo de vida. Por que uma pessoa tem uma coisa e a outra não? É coincidência? Não é. Existe uma individualidade, existe um corpo, existe um estilo de vida, existe uma genética, existe um monte de coisa. Mas por quê? Por que um órgão de choque da Ana... Marido, eu imaginei. Por que o órgão de choque da Ana... Ana, tu tem alguma doença, Ana? Só deixa eu te perguntar, só pra gente fazer um exemplo bom que tu tá falando. Tu tens alguma doença? Ou tu sentes alguma coisa, enfim? Vou tomar um cafezinho enquanto a Ana responde. Não sei se a Ana quer falar também. Mas por que o órgão de choque da Ana... Por que o meu órgão de choque... Vamos falar de mim? Por que o meu órgão de choque é o pulmão? Por que o meu órgão de choque é a pele? E por que o meu órgão de choque não é o rim? Por que o meu órgão de choque não é o pâncreas? Por que o meu órgão de choque não é o coração? Por que a Ana
Não tem nenhuma doença crônica. Tô na menopausa, faço TRH, querido. Por que que a Ana teve Covid, morando na mesma casa, com teoricamente o mesmo estilo de vida do marido dela, teve Covid, não sentiu nada, e o marido dela ficou internado 5 dias? Por quê? É o estilo de vida? Tem a genética, tem o estilo de vida, tem um monte de coisa. Mas por que que as pessoas são diferentes? E aí querem tratar as pessoas com todas iguais. Querem dar uma dieta para todo mundo igual. Querem dizer que veganismo é maravilhoso. Querem dizer que carnivorismo é excelente. Querem dizer que cetogênica é fantástico. Querem dizer que mediterrânea é a oitava maravilha do universo. Mas as pessoas são completamente diferentes. Morando na mesma casa, com o mesmo estilo de vida, comendo as mesmas comidas. Pro lipedema não ia ser diferente. O que a gente tem que entender do lipedema é exatamente isso. Vamos terminar aqui, que senão eu vou ficar até amanhã falando. Então, assim, a relação, então, pelo menos, né, na maioria dos artigos, tem a relação do lipedema com resistência insulínica, com hiperglicemia, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, tendência à coagulação, piora da coagulação sanguínea, enfim. O tratamento. Aí eles falam bastante da lipogênese, né? Então eles falam muito da comida, né? Mesmo falando que a dieta não ajuda, eles colocam assim. Eu vou ler ipsis literis aqui porque eu acho interessante, enfim. Porque a educação moderna nos ensina a pensar. Perdemos nossa curiosidade pela vida e aprendemos a acumular dados e obedecer a autoridades. Exatamente isso. Perfeito, Renato. Maravilhoso. Exatamente isso. Vou ler ipsis literis aqui, tá? Então, assim... Então, o excesso de proteína, gordura e carboidrato consumidos diariamente pode ser convertido em gordura, né? Então, o excesso de comida pode ser convertido em gordura e armazenado como triacilglicerol, que é a forma que a gente armazena no tecido adiposo, né? Especialmente gorduras e carboidratos, quando o consumo é excessivo, a gordura também pode ser armazenada ectopicamente nos músculos, no fígado e em outros depósitos. A gordura deve ser liberada dos adipócitos através das vias enzimáticas hormonais complexas para ser utilizada. Quando os adipócitos são estimulados, eles liberam os triacilgliceróis e transportam pela corrente sanguínea para os tecidos para que a gente produza energia. Isso não acontece no lipedema. Então, tudo isso que eu li não acontece no lipedema. Ele tem essa dificuldade, não só no armazenamento, mas nesse transporte, nesse retorno, nessa utilização como fonte de energia. Então é importante entender que esse acúmulo de tecido adiposo, ele é patológico e ao mesmo tempo ele tem uma causa específica. Que pode ser essa, na minha opinião, porque eu acredito que linfedema tem muito a ver, nessa dificuldade dessa microvascularização local, aliada a uma dificuldade nessa drenagem desse tecido também. Porque não é só a gente colocar a gordura, é a gente mobilizar essa gordura. Então, na lipogênese, ele fala muito da lipogênese, em vários trabalhos que eu li, ele fala sobre isso. Nessa dificuldade, nessa anormalidade desses pacientes, dessas pacientes específicas. E aí a gente vai falar de homem. Eu não vejo homem falando de lipedema. Vocês já pararam para pensar nisso? Onde é que estão os homens operando o lipedema? Eu quero saber. Fefe, vamos lá. Onde é que estão os homens operando o lipedema? Onde é que estão? Eu estou esperando os vídeos maravilhosos aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, não tem, as pessoas não estão falando por quê? Porque eles pegaram o nicho das mulheres. Essa semana vi. Pegaram o nicho das mulheres, as mulheres desesperadas, com estilo de vida péssimo. Manda pra mim, Eva, que eu quero dar uma olhada. Mas não tem. Porque tem uma questão hormonal, tem uma questão
importante, mas não na internet. Não, tudo bem, mas não tem. Então vocês têm que começar a pensar, pessoal. Pensar. Eu falo muito isso. Pensar é R$0. R$0. Zero. Pagar R$0 para pensar. E se você começa a pensar, você começa a ser crítico, você começa a não querer toda a informação pronta. E isso é muito importante para qualquer coisa. Para sua dieta, para a sua prática de exercício físico, para o seu controle mental, para o seu controle emocional. Tudo isso é importante. Essas mulheres com lipedema, elas têm uma dificuldade. Claro que tem. Mas não é essa generalização de celulite como lipedema, que é uma doença grave, é uma doença horrível. Pessoal, celulite todo mundo tem. Eu posso botar as minhas fotos de 10 anos atrás e as minhas fotos agora. Eu tinha celulite de doer, então eu tinha lipedema e eu reverti o lipedema sem nada? Não. Celulite, grau... Existem vários graus de celulite. Não é só a celulitezinha ou não é só o celulitezão. Existem graus de celulite. E celulite é estilo de vida. A Ângela Borges, não sei se você sabe, vamos falar de fisiculturista. Eu adoro falar de fisiculturista, porque fisiculturista tem o corpo perfeito. Na minha opinião. Eles têm um corpo bom, porque eles têm uma grande quantidade de massa muscular. Isso contribui muito para a melhora, principalmente da resistência insulínica. Um percentual de gordura baixo e ainda por cima uma autoestima violenta. Por que eu gosto tanto de fisiculturismo? Porque eles têm as coisas que as mulheres, que todas as pessoas, na verdade, não é só a mulher, o homem também. Massa muscular para ter uma qualidade de vida a longo prazo. Baixo percentual de gordura, uma dieta realmente adequada. Então come o que tem que comer, na hora que tem que comer, faz exercício físico. E autoestima. O que eu atendo de gente que não tem autoestima, Senhor. Autoestima faz parte da cura da sua doença. Se você não tem autoestima, vai ser mais difícil se curar. Porque você não tem autoestima, você se sabota. A autoestima é fundamental no processo. Você precisa se amar, você precisa se olhar no espelho e dizer: olha o mulherão que eu me tornei, olha o homenzão que eu me tornei. Pensar de quando era criança e o que se tornou agora. Gostar do que se vê no espelho, gostar. Ter tesão no que se vê. Não é tesão no outro, é tesão em si mesmo. Porque tesão não é só a parte sexual. É se olhar e dizer: olha que perfeito, olha que lindo, olha que pessoa maravilhosa que eu me tornei. E a maioria não consegue fazer isso. A maioria não consegue olhar e dizer: que pessoa maravilhosa que eu me tornei. E eu vou lhe dizer, se você não fizer isso, você nunca vai se curar. Nunca! Você precisa se amar em primeiro lugar. Antes de amar os outros, você precisa se amar. E talvez seja esse também um problema. Como eu falei lá no início, se você não chegou agora, enfim. Essas mulheres têm muita dor. E essa dor, muitas vezes, é física. Claro que é física, porque uma bola de gordura é óbvio que vai doer, porque eu já falei lá no início. Vá no início da live para olhar. Mas tem muita coisa psicológica envolvida. Tem uma teoria que eu não sei se eu concordo, tá? Eu não parei para pensar sobre isso. Mas tem uma teoria que eu já li várias vezes, que toda mulher obesa, ela se esconde atrás da obesidade. É como se fosse uma capa de proteção, um escudo. Contra o mundo. Olha que profundo isso. Então, toda mulher que tem obesidade, ela produz, ela tem esse excesso de gordura para se proteger contra o mundo.
É muito profundo isso. É uma coisa que dói muito. Porque falar de vida, de estilo de vida, de por que a pessoa está se sabotando, é uma coisa que dói muito. É muito doloroso. Ninguém é gordo porque quer. Eu tenho certeza que a Thaís Carla, que é uma obesaça, obesa mórbida, não é gorda daquele jeito porque ela quer. Eu tenho certeza que ela preferia ter um corpo normal. Do que essas pessoas estão se escondendo? Por que ela precisa daquele excesso de gordura? E em relação aos suplementos, pra gente terminar a live. Então, o que eles falam aqui, que é sobre esse artigo? Vou botar esse artigo, emocional não tratado. É óbvio, eu acredito piamente nisso, tá? Eu falo muito isso. Então, assim, quem quiser fazer uma boa constelação familiar, quem quiser fazer um bom tratamento emocional, fala com a minha secretária, eu vou passar o contato. Então, eu tenho 2 pessoas que eu confio plenamente. Uma é a Beth, que faz a caixa, que é um tratamento maravilhoso, energético. E a outra é a Bel, que é a Maria Isabel, que faz a constelação familiar para as minhas pacientes, tá? Então, assim, se você quer ter uma mudança, eu não conheço ninguém que fez constelação familiar que não gostou, tá? Constelação familiar, para mim, todo mundo deveria constelar pelo menos uma vez na vida. Se você quiser um contato de 2 pessoas maravilhosas, entre em contato amanhã com a Sabrina, que hoje a Sabrina não trabalha, que é a minha secretária, a moça que trabalha pra mim, que tá aí no Brasil. Pede pra ela o contato da Beth e da Bel. Olha só, as 2 com bebê. Não, uma é Maria Isabel e a outra é Elizabeth. Então, da Beth, que faz a caixa, e da Bel, que faz a constelação. E faça. Você tem doença autoimune, você tem obesidade, você tem problema com a sua família, você tem problema com seu pai, você tem problema de mal resolvido, você tem problema com seu irmão, você tem uma mágoa muito grande de uma pessoa, nem que seja, não só familiar, de uma pessoa, você tem uma mágoa, um ressentimento, uma angústia, uma dor, uma raiva. Você tem o que for no seu coração. Faça. 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 Todos temos. Faça. Se você tem lipedema, faça. Constele, eu faço uma hipnose. Hipnose online eu acho bem difícil, assim, bem complicado. Tem o Gustavo Cobra, que ensina o EFT. O EFT eu acho bem legal, assim, para quem consegue fazer. O Gustavo dá curso de EFT. Então, o Gustavo Cobra é sensacional. A Beth é sensacional. E os medos, exato. O EFT é para medos. O EFT é bem essa coisa da hipnose. Então, assim, uma coisa são traumas, uma coisa são coisas mal resolvidas. E outra coisa é medo, crença limitante. E eu acho que são coisas diferentes. Mas, assim, a constelação, ela te abre para um pensamento de coisas que tu nunca teve insight. O que a gente precisa na vida é insight, que é o que a gente tenta fazer na terapia. Só que a terapia, às vezes, demora anos. Eu já atendi pacientes que estão em terapia há 20 anos e eu digo assim, gato, o que melhorou? Ai, pois é, eu converso e tal. As pessoas vão na terapia para conversar. Muitas vezes não vão para se resolver. Então, eu acho que é importante fazer essas terapias breves, tipo EFT, hipnose, barra de axis, constelação familiar, a caixa, tudo isso, sabe? Então, assim, acho que é muito importante que a gente faça esse tipo de coisa. Curso de lipedema para nutricionista. Suzana, assiste a live desde o início. Aí tu vai entender o que é o lipedema, para que serve o lipedema, por que a gente tem que diagnosticar o lipedema, o que a gente tem que tratar nessas mulheres, que a maioria não tem lipedema. Bom, então dos suplementos que eu acho interessante, assim, né? Então ele coloca uma coisa bem bacana. Vou ler, tá? Eu gosto de ler.
Você já experimentou psicanálise ou terapia com psicólogo? Já. Muito tempo. E eu, para esse tipo de paciente, para o paciente que quer mudança no estilo de vida, eu não acredito em psicanálise e eu não acredito em terapias longas com psicólogo. Eu acho sensacional ter um psicólogo, a pessoa poder ir no psicólogo, poder conversar, ter alguém para conversar. O Akasha são os registros acásticos. Perfeito, Silvana. Eu tenho a Beth, tudo que eu falo eu já fiz, tá? Então, se eu falo em psicanálise, se eu falo em psicoterapia, se eu falo em Akasha, se eu falo em constelação familiar, se eu falo em hipnose, se eu falo em EFT, MDR, já... Pessoal, quem é que me falou isso outro dia? Alguém me falou alguma coisa outro dia, me disse assim, mas tu sabe tudo. Eu falei, amor, eu já fui atrás de tudo. Eu já fui atrás de tudo. Para tratar um paciente, a gente precisa saber de tudo, porque a gente precisa saber indicar bem. Não é para todo mundo que eu indico constelação familiar, não é para todo mundo que eu indico hipnose, não é para todo mundo que eu indico a Akasha. Não é, a Akasha conheci o ano passado, não é para todo mundo que eu indico isso. Mas precisa saber indicar. Tem gente que eu só indico psicoterapia, porque não tem o conhecimento energético, não entende o quanto é. E tá tudo certo, porque tem gente que tem que fazer psicoterapia. Psicoterapia é bom. Pô, o cara que chega em casa, não tem uma pessoa pra conversar. O cara que não tem diálogo dentro de casa, o cara que não tem diálogo no trabalho, o cara que não tem diálogo com a família. O cara tem que ir na psicoterapia. Não tem pra onde correr, pessoal. Precisa conversar, precisa colocar pra fora. Não vai ser o Akasha, não vai ser a constelação que vai resolver essa pessoa. Essa pessoa precisa falar, precisa expor os sentimentos. Por isso que um médico que entenda de medicina integrativa, que consiga entender toda essa questão, pode ajudar. Porque ele vai trazer. Eu atendi, essa semana, atendi um jovem senhor. Tem 44 anos. Mas ele tem uma alma velha. Uma alma velha. Eu não tô ofendendo, né? Mas ele tem uma alma antiga, né? Uma alma idosa. E ele me disse assim: eu comecei a engordar quando minha mãe morreu. Porque a minha mãe era tudo pra mim. Ele não percebeu o que ele falou. Mas eu entendi. A falta que essa mãe faz. E o quanto isso influenciou no processo. E não é só ele, pessoal. Eu tenho muitos pacientes que vêm por um processo traumático, por um processo de luto e que começaram a engordar. Não conseguiram lidar com aquilo, aquilo foi maior. E são pessoas. E essa pessoa que eu tô falando é uma pessoa com um grau de inteligência violentíssimo, um grau de inteligência enorme, mas não conseguiu lidar bem com a perda da mãe. E tá tudo certo, porque inteligência emocional não tem nada a ver com intelectualidade. Não tem nada a ver. Inteligência emocional, a maioria das pessoas com QI muito, muito alto tem um grau mediano para baixo de inteligência emocional. Observem isso. Então é importante a gente entender isso, é importante entender que faz parte do tratamento também do lipedema uma boa avaliação psicológica, uma boa avaliação, um tratamento, uma boa abordagem. Então, vou ler ipsis literis aqui o trabalho. Então, assim, os suplementos para queima de gordura são indicados no tratamento do lipedema. Eles devem aumentar o gasto energético, aumentar o metabolismo das gorduras, aumentar a perda de peso, aumentar a oxidação de gordura durante o exercício, bem como fazer ajustes ao longo da... para traduzir isso aqui. A longo prazo nas vias metabólicas que melhoram o metabolismo das gorduras, que foi o que eu falei antes.
Que foi o que eu falei antes. Existe uma dificuldade nessa mobilização dessa gordura. Então, os suplementos que mobilizam essa gordura, os suplementos que aceleram esse processo de queima de gordura, eles auxiliam. Então, estimular a conversão de gorduras armazenadas em energia, estimular a mobilização e a quebra do triacilglicerol armazenado, aumentar o metabolismo das gorduras e inibir o aumento dos adipócitos via lipogênese, que eles falam, que eu falei já. É muita lipogênese, eles falam muito desse processo. Então, o que a gente precisa? Suplementos termogênicos como a cafeína, os ácidos graxos, ele coloca aqui o linoleico conjugado, os CLAS, as multivitaminas, os polivitamínicos e uma dieta rica em proteína, associada a uma dieta hipocalórica com alto teor de proteína, resultou durante 3 semanas, eu vou ler de novo, esse é o final da live. A adição de suplementos termogênicos como cafeína, ácido linoleico conjugado, os CLAS, polivitamínicos e proteínas associado a uma dieta hipocalórica com alto teor de proteínas por um período de 3 semanas, resultou em 97% de aumento de redução adicional do peso corporal e numa perda de 35% de gordura quando comparado com a mesma dieta sozinha. Então, os suplementos dietéticos, eles servem para quê? Para aumentar a perda de peso e aumentar a perda de gordura. E isso é tratamento do lipedema. Ok? Então, ele coloca ali chá verde, cafeína, picolinato de cromo, carnitina, CLA, ioimbina. Ioimbina eu acho um bom suplemento, pena que tem que ser injetável. Então, todos os suplementos que estimulam a termogênese, eles são bem-vindos, porque talvez tenha uma dificuldade nessa questão da termogênese. E é isso. Era isso que eu queria falar. Tem um quadro ali que eles colocam que é exatamente sobre isso. Então, carnitina, cromo, os CLAS e tal. E aí eles colocam, por exemplo, comer crustáceos, órgãos, né? Todos os órgãos, na verdade, são ricos em carnitina. Então, cérebro, rim, fígado, enfim. O cromo a gente tem em carne, em grãos, em nozes. O ácido linoleico conjugado a gente tem na carne, nos laticínios. Então, eles colocam bem sobre isso. Em síntese, o que a gente tem que dizer? Que realmente o lipedema é uma doença crônica. O lipedema é uma doença poligênica. O lipedema tem alterações relacionadas a hormônios, à vascularização e ao sistema linfático. O lipedema é uma doença que vem do linfedema. Está muito associada ao estilo de vida. Está muito associada às cirurgias bariátricas, que é o que a gente vê. Nem toda celulite é lipedema. Existe um grau de disfunção do tecido adiposo importante. Existe um grau inflamatório associado a um grau toxêmico importante, que contribui para isso. Existe dor e precisa ser tratada na sua magnitude. E principalmente, resumindo a live, e principalmente, não é algo agudo, é algo crônico, é algo de longo prazo. Ninguém tem lipedema porque acordou hoje com lipedema. Berberina pode entrar no tratamento. Para que serve berberina? Vamos terminar a live com essa pergunta. Para que serve berberina, Jordana? Vamos lá? Para que serve berberina? Mechanism of action. Para que serve? Quando você não sabe alguma coisa, eu vou dar uma dica, tá? Pra gente terminar aqui.
quando você não sabe algum suplemento, você coloca assim, ó, o nome do suplemento em inglês, mecanismo de ação, mechanism of action, no Google. E aí vai abrir a inteligência artificial e vai mostrar para que serve a berberina. Esse é o jeito que você tem que fazer. Tá? Então, assim, se você olhar os ensaios, a berberina é comparada com a metformina. Então, ela estimula, na verdade, ativa a MPK da mesma forma que a metformina. Então, ela é para um mecanismo que pode ajudar no mecanismo de resistência insulínica. Então, ajuda a regular níveis de glicose no corpo, tá? Todo o mecanismo relacionado à gliconeogênese, à glicogênese, a berberina ajuda. Isso é muito importante. Ele coloca ali, pode inibir a função mitocondrial. Então, inibir a função da mitocôndria e estimular a glicólise. A berberina atua nesse mecanismo, tá? De resistência insulínica, de controle de glicemia. Vamos lá. Vamos pensar. A gente tá aqui para pensar. R$0. A paciente que tem lipedema, ela é uma paciente obesa, com uma obesidade, com uma disfunção do tecido adiposo, então um grau de obesidade, que está relacionado à lipogênese. Se ela não mudar a dieta, e aí a berberina entraria. Porque a gente está falando de resistência insulínica. Se essa paciente tem um grau de resistência insulínica, que eu acredito que tenha, junto com uma disfunção na lipogênese, então não é só a glicólise, a gliconeogênese, é a lipogênese, a berberina vai ajudar. Como é a curva de insulina dessa paciente? Essa paciente tem que fazer uso de metformina? Muitas vezes os pacientes não toleram metformina e a gente usa berberina em dose alta. É isso que vocês têm que pensar. Coloquem no Google, já que vocês veem videozinho no YouTube, videozinho no TikTok, videozinho não sei aonde, vivem no Instagram, passam 4, 5 horas, 6 horas no Instagram. Coloquem no Google o nome do suplemento e o mecanismo de ação. E aí vocês vão entender aonde que a gente tem que chegar quando a gente usa um suplemento. Vou dar um outro exemplo, que foi uma prescrição de ontem, que a paciente me perguntou. Qual curva é considerada boa? Até 6 vezes nos primeiros 120 minutos. 60 minutos. 6 vezes nos primeiros 60 minutos. E a gente não quer mais do que isso nos 120 minutos. Eu tenho uma live sobre isso. Posso falar? Ontem prescrevi alho. Que fazia horas que eu não prescrevia alho. Por quê? Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Se você colocar alicina, que é a substância ativa do alho, mecanismo de ação, ele traz no AI aqui para mim, na inteligência artificial, 4 mecanismos de ações básicos, tá? Tem vários, mas eu gosto do alho por algumas coisas. Alho é tratamento para hipertensão, eu adoro, né? Ele é muito bom. Mas o alho, ele tem um mecanismo antioxidante. Ele tem um mecanismo anticâncer. Então, a gente tem, na verdade, diminuição do estresse oxidativo, do estresse da questão redox, dos radicais livres. E ele é super antimicrobiano. Ele é super antimicrobiano. Então, o que acontece? Porque ele afeta o metabolismo da cisteína. Por que eu usei o alho ontem? Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque ele é neuroprotetor, ele é bem legal. O alho é super bacana. O problema do alho é que no Brasil, às vezes, não tem alho bom. E aí fica um cheiro terrível, as pessoas ficam passando mal. Por que o alho é bom? Na SIBO, que foi o que eu prescrevi ontem. Porque ele é antimicrobiano. Se a gente já tentou alguns tratamentos, essa paciente já usou antibióticos, essa paciente já usou orégano, essa paciente já usou um monte de coisa para tratar a SIBO. Eu tentei agora o alho.
Olhem o mecanismo de ação sempre do suplemento. Se alguém prescrever para vocês, porque nem todo mundo é meu paciente, mas se alguém prescrever, olhem sempre o mecanismo de ação, coloquem isso no Google. Mecanismo de ação. E às vezes a interação medicamentosa, porque o alho interage bastante. O alho interage muito, então a gente sempre tem que ter esse cuidado, por isso que eu não prescrevo às vezes tanto alho. Espero que essa live tenha sido boa, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam entender a importância da individualidade. É só que eu tô batendo nessa tecla, porque cada vez vai... Ontem falei nos stories sobre própolis. Eu recebi umas 30 mensagens dizendo qual era a dose do própolis. Pessoal, quando eu falo do própolis, eu não tô falando que própolis é pra você. Eu tô falando que própolis é bom. Só que própolis interage. Se for um própolis alcoólico e você tem realmente uma disfunção intestinal, você vai piorar. Aí você precisa colocar o própolis alcoólico numa água quente para evaporar aquele álcool para tentar tomar. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Ó, aí alguém pergunta, se compra em alho, em cápsula o alho? Amor, eu não sei se o alho é pra você. Eu tô dando um exemplo. Porque ontem eu prescrevi o alho, uma alicina concentrada, que fazia horas que eu não prescrevia. E eu fiquei pensando, eu falei, por que eu não prescrevo? O alho é super importante, a gente consegue usar o alho. Paciente com hipertensão, alho é ótimo. Pra quem? Pra quem? Precisa ser individualizado, tudo é individualizado, não existe, não peguem um médico na internet falando sobre alho, falando sobre berberina, falando sobre quercetina, falando sobre própolis, falando sobre fosfatidilcolina, fosfatidilserina e tomem, não façam isso, não façam isso. Iodo, eu coloquei o exemplo essa semana, não façam isso, não façam, não façam, façam o básico, comam direito. Descubram suas sensibilidades. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um teste de sensibilidade. Amor, faz um diário alimentar. Faz um diário. Ah, porque o exame de sensibilidade é caro. Faz um diário alimentar. Come comida de verdade e anota os sintomas que tu tem. Como eu dormi, como eu acordei, como eu fiz xixi, como eu fiz cocô, como que foi o meu humor, como que foi a minha menstruação, como que foi a minha prática de exercício físico, como que foi o meu trabalho. Faz um diário e começa a relacionar com as coisas que tu come. Ah, eu não tenho dinheiro. É R$0 um diário. Só que tem que ter vontade, tem que ter tempo, tem que ter resiliência, tem que ter entendimento que tem que comer só comida de verdade. Não adianta fazer um diário comendo bolo. Não adianta fazer um diário comendo pão. Não adianta. Faz uma dieta limpa, com alimentos de Deus, com comida de Deus, e faz um diário alimentar. Ah, dá trabalho. Pois é. E aí? Eu não conheço nada na minha vida. Nada. Eu não conheço. Eu não conheci. Se vocês conhecem, vocês me digam. Se você não nasceu trilionário, eu não conheço ninguém que não tenha chegado um sucesso aonde chegou sem esforço, sem dedicação, sem suor, sem resiliência. Eu não conheço. Então, se você é trilionário, provavelmente você não tá na minha live, porque eu não... Se você é trilionário e tá na minha live, por favor, faça um pix. Mas, se você não é trilionário e você quer chegar em algum lugar, você precisa ter suor. Tá bem? Um beijo, um bom domingo, que Deus abençoe a todos, que vocês consigam aproveitar o dia com as pessoas que vocês mais amam, beijem, abracem as pessoas que vocês mais amam, liguem para aquela pessoa que você não fala há algum tempo e que é muito importante na sua vida. Diga para as pessoas, a melhor coisa que tem,
Ontem eu tava lendo isso e eu tento fazer isso todos os dias. A melhor coisa que tem é estar com alguém que tá elogiando você a todo tempo, que tá falando que vai dar tudo certo, que tá falando coisa boa, que tá sendo positivo. Eu tento fazer isso todo tempo, dizendo, olha, tu é o melhor, vai dar tudo certo, que bom que vai dar certo. Seja positivo, seja brilhante, eu adoro essa palavra. Seja bom com as pessoas e você vai ver que a sua vida vai começar a melhorar. Não pense nada negativo. Ligue para quem você precisa ligar, ligue para um irmão, uma mãe, um tio, um amigo que você precisa falar. Faça isso hoje é domingo. Hoje é o dia que você tem mais tempo. Ligue e diga, vai dar tudo certo, eu te liguei porque eu tava com saudade, eu te liguei porque eu te amo. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e até quinta que vem que tem Quintas com Saúde.